Profissão de fé, a fiel e suas armas. Cada jogo é um episódio único e extraordinário, uma batalha, um adversário a ser vencido. Para tanto, ao longo de sua história, a fiel, denominação pela qual é conhecida com justiça a torcida do Corinthians, sempre se cercou dos mais eficazes acessórios. Quais? Tambores. O uso desses instrumentos, grandes e pequenos, determina o ritmo de uma marcha e as intenções intimidatórias dos que os batem. Bandeiras. No passado, antes das batalhas, generais enviavam, após os tambores, soldados agitando grandes bandeiras para mostrar aos inimigos que estavam preparados para a luta e para que sentissem a força dos exércitos que comandavam. Era uma força de ativar a adrenalina de suas tropas e aumentar-lhes a autoconfiança, ao mesmo tempo em que minavam a de seus opositores. Gritos. O brado de guerra tem sido ao longo dos séculos o melhor instrumento de mobilização do grupo. Ele congrega os que estão conosco e desagrega os que estão contra nós. O grito cala o adversário, intimida os que o ouvem e eleva a moral dos nossos. Ele é quem dá o empurrão para a batalha e estimula todos a insistirem na vitória final. A fiel, década após década, vem gastando seus pulmões nos estádios em apoio ao seu querido time. Mesmo quando não sobrepujamos a torcida adversária em número, os fazemos em decibéis. Não é um time, é o Corinthians, não é uma torcida, é a fiel. O dia em que o Corinthians foi campeão. Corinthião, que era o primeiro projeto de estádio do Corinthians. O grande estádio é uma grande mentira. Por muito tempo foi mesmo. Vender títulos de um estádio que não pode ser construído, isso é manobra. Ai, não dá pra ler. Acho que eles estão fazendo uma pergunta. Isso é uma manobra legal? Porque o Timão não vence. Uns por todos, todos por um. O nome do Corinthians e o dinheiro de quem é? O nome é do Corinthians e o dinheiro de quem é? É o grito dos terreiros, fora Vadi. As 12 perguntas que Vadi não responde. O dia em que o Corinthians foi campeão. Poucos se lembram do que aconteceu na tarde e na noite de... Deve ser anos 50 isso aqui. Deve ser o 54. Foi uma bagunça tão grande que valeu tudo. Os títulos falsificados, uma série exclusiva, escândalo no Corinthians. E assim que Vadi faz suas contas, a farsa continua. Coração. Porque o Timão não vence, tal. Adeus, Vadi. O povo elegeu Martinez. Rivelino, a emoção do jogo foi demais para ele, como sempre. Gaviões da Fiel, massacrados. Hoje é dia 13, sorte o azar do Corinthians. Vadi caiu. Confusão na área do Timão. Que há com o Corinthians, o melhor presidente do mundo? Daqui não vai dar pra ler. O estádio, essa ilusão. Timão não apareceu. Explode Coringão. Quem derrotaria este Corinthians? Corinthians é campeão, mostrando muita garra. Caiu o tabu. Corinthians 2-0. Início da grande vitória, o Corinthians cumpriu sua palavra. Corinthians acabou com Bota campeão. Ninguém rasga. Na invasão corintiana, apita os sinos, cachaça. Perdão. Na invasão corintiana ao Morumbi, apita os sinos, cachaça e abacaxi. Hoje tem espetáculo, a arte de se defender. Classe do Timão derrubou o maior entre os menores. Provavelmente é o Santos, né? Timão voltou a sorrir. Meu Deus, é uma loucura. Taça tem festa na Fiel e guerra da camisa 12. Corinthians, um grito de amor no Brasil. E os fogos estouraram. Não há manchete para essa vitória. Pra frente, Timão. Alegria do povo, Timão. Futebol e paixão. Ninguém resiste à força de uma torcida. Corinthians lava a alma. Corinthians campeão. Acabou o sofrimento. Rivelino, a emoção do jogo foi demais pra ele, como sempre. Corintiano desde o berço, já nasci campeão. Vim ao mundo em 13 de junho de 1955, dia de Santo Antônio. Mas com todo respeito ao santo casamenteiro, é São Jorge meu padroeiro.
4 meses antes, o Corinthians havia sido campeão do quarto centenário. No caso, o campeonato comemorativo dos 400 anos da cidade de São Paulo. Já fora antes campeão em 1922, a taça dos 100 anos de nossa independência. Por isso, na época, ficou conhecido como time campeão dos centenários. Detalhe curioso, campeão de futebol de 1954, o campeonato de futebol de 1954 terminou em 1955. Era normal naquela época um campeonato ser concluído no ano seguinte. Nasci campeão, pois jamais poderia imaginar também por este motivo que ficaria até a idade de 22 anos sem ver meu clube arrebatar um título. Ou, sob outro ângulo, veria sim, vários, mas vamos a eles. Campeão do torneio início de 1955, Taça dos Invictos em 1956 e 1957, campeão da Taça São Paulo em 1962, campeão do torneio Costa del Sol em Málaga, na Espanha, em 1969, não acredito que foi. Pelo que diz nas outras publicações, em 1969. Vencendo ninguém menos que o Barcelona, campeão Rio-São Paulo em 1966, campeão do primeiro turno de 1969, Taça do Povo em 1971, torneio Laudo Natal em 1973, e campeão em esportes como basquete, natação e futebol de salão. Quem disse que não ganhávamos nada? Sempre tivemos uma sala cheia de troféus, ora essa. Sei que, falando dessa forma, é engraçado, mas o sentimento ainda é justamente esse. Comemorávamos qualquer conquista da mesma maneira e com a mesma emoção. Foi essa energia represada que inflou ao longo dos anos e décadas a obsessão da Fiel por seu clube. Tal expectativa sofrida é que também fez de mim, desde garoto, um jogador das arquibancadas. Aqui, Corinthians Paulista, campeão do quarto centenário. Aqui também, campeão no quarto centenário. Mais uma gloriosa jornada. A Fiel é inigualável. Ela, a torcida do Corinthians, é tão única quanto o Corinthians. Não há como comparar com qualquer outra torcida do planeta. Acreditem, é fato isso. Não se trata apenas do sentimento de um corintiano. É assim mesmo. Com todo esse corintianismo, preciso confessar, meu avô paterno era meu homônimo. Chamava-se exatamente Raul Corrêa da Silva. Mas não gostava de futebol. Felizmente foi o único na estirpe a não discutir Corinthians. Os irmãos dele, por exemplo, já torciam para o Corinthians. Foram esses meus tios avós, por sorte, que se encarregaram da educação futebolística do meu pai, o qual, claro, tornou-se corintiano para minha sorte e felicidade. Um adendo, papai costumava contar rindo sobre o dia em que estourou uma briga ao lado de onde estava ele e um parente no Pacaembu. Foi durante um majestoso, o nome esclareço, que se dá às partidas entre Corinthians e São Paulo. Entre proteger meu pai, ainda garoto, e entrar na pancadaria, meu tio avô, tal qual Salomão, optou pelo caminho do meio. Segurou o papai por trás, levantou-o pelos braços e gritava: "Se vierem, chuta eles." Seu Jaime torcia por nossa equipe, mas não tinha o fanatismo do bando de loucos que o filho, anos depois, se uniria. Frequentava pouco estádios. Que me lembre, só uma vez fomos juntos ver uma partida. Ouvi os jogos pelo rádio, aquelas narrações incendiárias, cheias de adjetivos, hipérboles e superlativos das transmissões da época. Hoje são bem mais contidas. E eu ali a seu lado ouvindo. A paixão pelo clube tomou-me via ondas médias e curtas. As moças de minha geração pregavam em seus quartos fotos de ídolos, cantores populares, atores de TV ou radionovelas. Já eu colava nas paredes com farinha e água, manchetes de jornal celebrando vitórias do Corinthians. As meninas desenhavam nas agendas caprichados os coraçõezinhos vermelhos. Eu escrevia nos cadernos a cores o nome glorioso do clube do Parque São Jorge. Hoje tem espetáculo, a arte de se defender. Classe do Timão derrubou o maior entre os menores. Timão voltou a sorrir. Aqui, meus pais, minhas irmãs, minha tia Persília e eu numa tarde no Museu do Ipiranga. Tarde ensolarada para o batismo feliz do novo jogador da arquibancada. Morávamos eu e minha família no Jardim São Paulo, parte mais alta de Santana, zona norte da cidade, ali onde ficava o Mirante, o qual há muito tempo tornou-se uma estação meteorológica.
Minha mãe, meu pai, minhas 4 irmãs, um bairro repleto de famílias de classe média, de ascendência italiana e portuguesa, na maioria corintianas. Foi com o Celso, amigo de infância, e não com meu pai, que foi pela primeira vez a um estádio, o Pacaembu, casa por adoção da nação corintiana até que fosse construída, enfim, nossa arena em Itaquera. Estávamos no final de 1966. Eu tinha apenas 11 anos. Foi em 1966, aliás, que o Corinthians contratou Garrincha. Uma observação a respeito: o jogo de estreia do Ângelo das Pernas Tortas no Corinthians, que também ocorreu em 1966, teve público de 66 mil pagantes. Foi uma partida contra o Vasco, a qual perdemos por 3-0. Garrincha, na ocasião, apareceu pouco, pegando na bola apenas 3 vezes. O jejum de títulos já era forte então, persistia e doía. Naquela ocasião no Pacaembu presenciei pela primeira vez a sensação de tornar-me um corintiano. Tarde ensolarado para o batismo feliz do novo jogador de arquibancada, eu. Dessa vez tratava-se de um derby paulista. Por esse nome são conhecidos os jogos entre Palmeiras e Corinthians. Vencemos o time da Barra Funda, maneira como me refiro aqui à equipe alviverde. E era a nossa segunda vitória contra o Palmeiras naquele ano. 30 mil pessoas no Pacaembu elevaram-me com seus gritos, sua empolgação, sua fé corintiana, a um nível de beatitude que nunca antes experimentara. Curioso, sequer lembro se Garrincha entrou em campo, mas recordo bem do gol, sacrossanto de nosso centroavante ídolo, o indomável gaúcho Flávio, e da bandeirinha de plástico que levei, a primeira entre muitas que teria. Esse Flávio, no caso, é o Flávio Minuano. Estava com aquele modesto retalho estampado, inaugurando um hábito. Daí por diante, minhas bandeiras ficariam lendárias. O pavilhão alvinegro passou a ser o emblema de minha paixão por meu clube. Aqui, capas das revistas Corinthians da época. Órgão oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista. Campeão de 1951, 1951. E mais uma etapa vencida. Aqui já é 1954, esse é o troféu do Bandeirante que fica nos jardins do Parque São Jorge. Ele é uma homenagem ao título de 1954 do centenário da cidade de São Paulo. 48 anos de glórias. Cláudio. Aqui eu não sei. Pode ser que seja o Belangeiro, mas não sei se é. Corinthians, setembro de 1940. Essa aqui eu nunca tinha visto. 1943. Quem também morava no Jardim São Paulo era um senhor de nome Alfredo Inácio Trindade, o qual era, à época, vejam vocês, nada menos que o presidente do Corinthians. Depois fiquei sabendo que a casa dele ficava de frente ao Chácara Souza, restaurante que eu e meus amigos frequentávamos nos finais de semana. Ao morrer em 1969, foi velado na igreja Nossa Senhora Salete, onde eu fora coroinha. Trindade presidiu o clube à época dos campeonatos de 1951, 52 e 54, nos quais fomos vencedores. Ecoava então em minha família o orgulho por esses esquadrões invencíveis e seus craques legendários: Gilmar, Cláudio, Roberto Belangeiro, Baltazar, Luizinho, o Pequeno Polegar. Mas desde então e até hoje, aquilo que eu de fato amava não era esta ou aquela equipe, mas sim o Corinthians. Por sinal, e com uma única exceção, que vou revelar mais à frente, não sou capaz de escalar um time inteiro do Corinthians. Trindade foi presidente do clube em 2 mandatos. O segundo deles começara em 1948. Tinha um estilo próprio, inconfundível e discutível. Usava terno de linho branco e charuto cubano, mesmo durante as partidas. Mas com ou sem terno, foi ele quem construiu as piscinas do Parque São Jorge e iniciou as obras do ginásio. Com isso, em plena zona leste da capital paulista, o Corinthians ganhava ares de clube moderno e poliesportivo. E já na época ele dizia que construiria um estádio para a equipe. Aliás, mais que isso, um super estádio, o melhor de São Paulo. Amplamente confortável, monumental, revolucionário.
garantia a revista do Corinthians? Pois bem, façam as contas. 6 décadas de promessa até que o prometido virasse realidade. E não nos moldes, né? Porque se ele tá falando aqui monumental, estádios monumentais são pra 100 mil pessoas, não pra 50. Nadei muito naquelas piscinas do Trindade. Cheguei a pular do trampolim mais alto. De cabeça, não, claro, pois podia até pertencer ao bando de loucos, mas maluco é que não era. Somente algum tempo depois, já na pré-adolescência, eu iria me enfranhar nas questões políticas do clube e perceber que o Corinthians vivia sob um regime de, digamos, capitania hereditária. Isso de certa forma não mudou, né? Coronéis sucediam uns aos outros, isso com certeza não mudou. E não raro a si mesmos na liderança da agremiação. As gestões eram péssimas, o pior dos mundos. Viu, pessoal? Isso aqui a gente tá falando de 1960. Isso é pra gente pensar, né? Como que a perpetuação no poder é um problema, não só para o Corinthians como para o Brasil. Então, assim, essa questão de uma gestão, às vezes, passar de pai para filho, de neto para filho, para bisneto, enfim. Esse tipo de coisa não é incomum lá no Parque São Jorge. Então, essa perpetuação no poder, ela é um problema que tem que ser resolvido com profissionalismo, com profissionalização. Enquanto a gente não encampar essa batalha, a gente vai ficar preso nos anos 60, com os coronéis, com os déspotas, com os tiranos, os ditadores. É gente que, assim, chega lá e é porque, assim, o Brasil tem um grande problema com o que chamamos de república, seria de res pública, coisa pública. O Corinthians, ele não é de ninguém, ele é de todo mundo que é corintiano. Os caras que estão lá dentro, por serem associados e por estarem frequentando ali, eles acham que é deles. Mas não é. Não é deles e não tem um dono. O Corinthians não tem um dono. Mas existem famílias que se perpetuam no poder lá dentro, se arrogando esse direito. Inclusive, quando eu comecei a torcer, existiu até um certo burburinho, um certo movimento que quando derrubaram o Alberto do Alibe, a filha dele chegou a afirmar: o Corinthians é da nossa família. O Corinthians é propriedade da nossa família e nós vamos reavê-lo. Isso, claro, nunca aconteceu. Mas, assim, esse sentimento expressado por ela é o sentimento de quase todo mundo lá dentro. Eles têm uma pia vontade de poder, porque, assim, se a gente for imaginar que existe um grau de poderio em Brasília, existe um grau de poderio também no Parque São Jorge. Então é de se pensar que, assim, ao prestígio, ao poder, os negócios que se faz ali, porque diz a lenda que nenhum conselheiro, ninguém ali dentro recebe. Só funcionários de, tipo assim, administrativo, limpeza, enfim. Esse pessoal recebe porque, claro, ninguém é bobo, ninguém vai trabalhar de graça. Mas, assim, o conselho, aparentemente, eles não recebem nada. Mas, assim, isso abre espaço justamente para quê? Para o tipo de negociata que vem sendo feita enfim, não dá para dizer desde quando, mas que tem negociatas sendo feitas ali que vão favorecer pessoas específicas, tem. Então, quanto mais a gente se inteirar da política do Corinthians, inclusive por isso que eu trouxe esse livro, porque ele foca mais nisso, nessa questão política, do nascimento da Gaviões, do nascimento da Camisa 12. Então a gente tem que entender os meandros do funcionamento do Parque São Jorge. Para quê? Para que a gente possa apresentar uma contraofensiva. Ou no caso seria uma revolução. Mas toda revolução tem uma contra-revolução. Então é o que está acontecendo hoje. Existe uma parcela da torcida que bolou a gestão administrativa profissional da Safiel
E existe uma recusa, um rechaço muito grande lá dentro. Por quê? Porque a partir do momento que o Corinthians for profissionalizado, além dele virar uma máquina de ganhar título, de ganhar classificações, enfim, de até virar um monopólio, vamos dizer assim, eles vão perder o poder que eles têm lá dentro. Eles vão perder esses negócios, eles vão perder um monte de coisa. Então, o que acontece? Quando esse pessoal se vê acuado, eles vão fazer que nem Estados Unidos, eles vão atacar de volta. Eles vão dobrar a. Eu não vou dizer violência, mas assim, eles vão dobrar a opressão, vamos dizer assim, que é feito lá dentro, de dentro para fora, certo? Porque assim, na cabeça do associado ou do conselheiro, há uma hierarquia de corintianos em que o associado está acima, quer dizer, o conselheiro, o conselho está acima do associado que está acima do torcedor. Então esse tipo de pensamento ele tem que ser superado, porque não existe isso. Existe a questão que até o doutor, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é o cara que fez a Lei Pelé. Ele chegou a dizer que além do, em caso falimentar, em caso de falência, os associados e conselheiros pagam com seus patrimônios. Ele também disse que existe uma espécie de posse dos associados. E são mais ou menos 6 mil associados e por conta disso, é por isso que eles respondem em caso de falência. Porque eles têm uma parcela, que eles chamam de parcela ideal, fração ideal do clube. Então por isso eles têm essa sanha de poder, enfim. A questão que eu quero dizer aqui é o seguinte: o torcedor ele não tá abaixo de ninguém. O Corinthians nasceu da sua torcida. O Corinthians não nasceu do seu associado. O Corinthians foi ter um clube associativo em 1926, que ele levou mais ou menos uns 2 anos para pagar. E a partir de então é que eles abriram as instalações para os sócios poderem usufruir. Então veja bem, se o Corinthians nasceu em 1910, ele só foi adquirir um clube associativo em 1926, isso já dá a tônica do que eu quero dizer. O Corinthians não é do associado. Talvez legalmente ele seja, porque os caras respondem e tal, tal, tal. Mas o que eu quero dizer com isso é que o Corinthians, ele não é de ninguém senão da torcida. Porque se não é a torcida, não tem. Não são 6 mil pessoas que sustentam o Corinthians. Não são. Até porque o clube associativo dá prejuízo atrás de prejuízo. Não é o clube associativo que sustenta a pujança poliesportiva do Corinthians. É a torcida do futebol. É a torcida, não é o associado. Então, enquanto a gente não lutar pelo que é nosso, as coisas vão ser sempre assim difíceis. Pairava sempre a expectativa de que o presidente da vez colocaria a mão no bolso para ajudar o clube, o que também é uma prática amadora. Se tem uma gestão de qualidade, não precisa ninguém tirar dinheiro do bolso para ajudar o clube. Não precisa. E isso aqui que demorou décadas para ser construído um estádio, enfim, apesar que a gente saiu na frente do Flamengo, que até hoje não tem, mas ainda assim é de se pensar que é uma questão de má gestão. É uma gestão amadora. Como eu disse já em outros vídeos, o Corinthians ele tem uma classe média que está um pouco abaixo da do São Paulo e um pouco abaixo da do Palmeiras. Não só em questão financeira, monetária, mas em questão de qualidade técnica. Em questão de profissionalismo. Por isso que esses clubes, apesar de às vezes eles estarem em maus lençóis,
Mas eles conseguiram se recuperar. E hoje, pelo menos o Palmeiras, ele tem uma gestão, eu não vou dizer exemplar, porque, enfim, eu não acho eles exemplo pra porra nenhuma, mas a questão que eu quero dizer é que eles têm uma boa gestão. Eles estavam realmente com o chapéu na mão, eles estavam realmente prestes a cair pela, sei lá, terceira vez. E aí há, há que se dizer que o Paulo Nobre veio e ajudou eles a um custo baixo. Mas hoje eles já não precisam de dinheiro de ninguém. Eles têm o seu próprio capital de giro. E por que o Corinthians está aí devendo 3 bilhões? É de se pensar. É de se pensar. Porque assim, quando a gente fala de Corinthians, a gente tem meio que no nosso subconsciente a ideia de que o Corinthians nunca falirá. Só que dependendo da má gestão, qualquer empresa fale. Se eu não me engano, foi o Rodiero, do canal Rodiero FC. Ele falou que ele fez uma. Posso estar enganado, mas acho que foi ele. Falou que ele fez o TCC em cima da falência da Kodak. Quem não é dos anos 90, talvez não nem conheça o que é Kodak. Porque ela veio a falir depois. Mas assim, Kodak era como Xerox. Era um sinônimo daquilo que eles vendiam. As pessoas não falavam necessariamente, me vê um filme fotográfico. Eles falavam, me vê um Kodak. Entendeu? Uma câmera Kodak, qualquer coisa assim. Existia um certo monopólio da parte deles. Só que por má gestão, uma empresa que todo mundo achou que seria perene, faliu. E isso não tá só nesse ramo, não tá só no futebol. Qualquer empresa, se tiver uma gestão temerária, venha falir. Qualquer empresa. Se até impérios caem, imagine empresas que não são nem uma sombra disso. Pedra Britada. Vicente Matheus doou ao Corinthians pedra britada no valor de 42 mil cruzeiros. Depois mandou sacar uma duplicata à vista e protestou contra o clube. Você já imaginou se desses 5 milhões de cruzeiros o que se aconteceria ao clube? Iria pleitear o Parque São Jorge para depósito de sua pavimentadora? É o que eles estão falando aqui, ó. É questão de má gestão. O Parque São Jorge tá na linha de frente. Não só nessa questão dessa época aqui, mas hoje na Caixa, todo o patrimônio do Corinthians está penhorado por enfim, conselheiros que nem sequer leram o contrato da Caixa que foi aprovado. Um contrato que, assim, autoriza a Caixa a sequestrar premiações, a penhorar o Parque São Jorge, penhorar um monte de coisa por conta da arena. Então, assim, a questão de que o Andrés construiu o estádio. Construiu, mas não pagou. Criou um problema para nós. Um problema bilionário aí que tá se arrastando há anos e ninguém se coça para pagar, sabe? E assim, aí vem a Safiel e oferece o valor para poder fazer a quitação do estádio em troca da assinatura do MOU, que é o documento não vinculante. E aí o que acontece? Os caras, eles simplesmente deram. O Osmar Stabile deu uma entrevista essa semana, uma entrevista ridícula, vexatória, pro Cascão, que ele disse assim, ele teve a coragem de dizer, traz o cheque que a gente resolve, mas e a contrapartida? Não tem? Você só quer vir a mim? Só quer vir a nós? Assim, no meu modo de ver, é muito fácil ser presidente do Corinthians. Porque assim, os caras fazem dívidas, não pagam, depois, tipo, querem que os outros paguem pra eles, tipo, sem contrapartida nenhuma. Sem contrapartida nenhuma. Isso não existe. Isso não existe. Então, se a gente for analisar por esse ponto, é muito fácil ser presidente do Corinthians. Porque os caras, tipo, é só ficar antecipando receita futura, juros que ninguém explica,
Enfim, são coisas que a gente tem que estar sempre em cima, sempre de olho, porque não existe essa de que clube X não pode falir. A gente tem aí a noção de que, claro, não dá muito para comparar, mas o clássico, um dos clássicos mais antigos do futebol é a velha firma, que é quem? Celtic e Glasgow Rangers, que já não se chama mais Glasgow Rangers porque eles vieram a falir em 2006, se eu não me engano. 2006, 2008, eu não vou lembrar agora quando. Mas assim, eles faliram, tiveram que reabrir só com o nome de Rangers. Ou seja, eles tiraram aquela designação. É como se a gente tivesse que renomear o Corinthians para simplesmente Esporte Clube Corinthians, sem o Paulista. Então, assim, quando um clube vem à falência, ele tem que se refundar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Gestões temerárias acontecem no mundo todo. A questão é quais são os clubes que conseguem sobreviver a elas. E quais são os mecanismos que a gente pode criar ou instituir para que esse tipo de gestão seja punida, tenha sua punição, tenha a sua responsabilização. Porque assim, só sentar na cadeira lá e dar telefonema e pagar de gatinho, porque assim, o nosso presidente é uma vedete. Nosso presidente ele não tem nem articulação, ele não tem carisma, ele não tem nada. E assim, ideia na cabeça muito menos. E é um presidente de meio período. Um presidente que chega lá 3 horas da tarde, sabe? Tipo, é de se pensar, gente. Assim, o modelo associativo faliu. O modelo associativo não tem lastro mais. É assim, não tem nada que sustente esse modelo. Então a gente tem que pensar, no caso, antes de refundar o Corinthians, refazer a gestão. Refazer o que a gente pensa de administração, porque assim, a administração no futebol hoje em dia é tudo. Quer dizer, na verdade eu acho que sempre foi, né? Porque desde a época que a gente foi fundado, em 1910, quantos times não foram fundados também e desapareceram? Então, assim, muita gente diz que no Brasil há um sério problema de gestão. E eu acredito que haja mesmo. Que assim, o Brasil é complicado, sabe? Porque além do jeitinho brasileiro, lei de Gerson, esse tipo de quinquilharia que a gente, sei lá, herdou ou nasceu com a gente, não sei. Esse tipo de coisa só mostra o quanto que o brasileiro pode ser corporativista, o quanto que os interesses pessoais estão acima dos interesses coletivos. Esse tipo de coisa, quem enxerga só o seu próprio umbigo não consegue ver a grande foto, não consegue ver a big picture, não consegue ver de cima. Porque eles simplesmente não têm mentalidade para isso, eles não têm estofo para isso, eles não têm cacife para isso, eles não têm competência para isso. Então, se a gente for analisar por esse ponto, esse corporativismo ele leva as empresas à falência. E existem empresas aí de todo quanto é tipo, empresas de todo quanto é tipo. E assim, se a gente for analisar em outros âmbitos, quantas montadoras, quantas fábricas de automóveis norte-americanas existiam no começo, até os anos 50, e de repente vieram sumir. Ninguém mais escuta falar de Studebaker, Talbot Lago, Auburn. Esse tipo de marca era super conceituada, super luxuosa e de repente sumiu. De repente sumiu. Então, assim, não existe isso de que tal empresa não pode vir a falir. O quê? Qualquer empresa pode vir a falir. E assim, a gente tem uma torcida que realmente segura as pontas para que isso não aconteça? Tem. Mas a gente tem uma gestão lá dentro que trabalha contra o Corinthians. Uma gestão que está sempre vendo seu próprio interesse pessoal em detrimento do interesse coletivo do clube, do interesse coletivo da torcida, do interesse geral. Então, assim, se a gente for pensar por esse ponto, esse corporativismo pode nos levar sim à inexistência. Esse tipo de coisa tem que ser combatido dentro do Corinthians para que a gente não vire aí um São Paulo, sabe? Um time que vai ter que mudar de nome de novo aí porque tá perigando, tá perigando. Tá perigando e assim, a gente tem realmente uma torcida que
impeça isso? Tem. Se a gente for analisar bem, a Safiel nasceu da torcida. Não nasceu, que nem muitos dizem aí, ai, nasceu na Faria Lima. Ué, se a gente segue o mercado quando convém, e quando afeta os meus interesses eu já não sigo mais o mercado, então a gente tem que analisar bem o que tá acontecendo, porque assim, é pra seguir o mercado ou não é? Porque se for pra gente fazer um novo comunismo aí no Corinthians, legal, a gente pode até fazer, mas a gente ainda tá dentro de um sistema chamado capitalismo, que a gente tem que seguir o mercado para poder ter algum retorno financeiro em cima dele. Então, assim, esses argumentos que muita gente usa, Rafael Castilho, enfim, muitas pessoas usam ali encampando uma luta contra a abertura de capital por parte do Corinthians, pode fazer a gente se ostracizar, fazer a gente parar no tempo, porque de certa forma a gente está parado no tempo. A forma como as coisas são feitas no Corinthians é a mesma há décadas. Então, será que é por isso que a gente ganha sempre um título pingadinho aqui, outro título pingadinho ali? De vez em quando a gente ganha 2 títulos no ano aí. Mas, no meu modo de ver, é porque a gente está brigando por coisas maiores. Por coisas maiores. Então, assim, é de se pensar que a forma como as coisas são tocadas no Parque São Jorge é uma forma amadora, é uma forma mesquinha, é uma forma pequena de se levar a coisa pública, a res pública, que é o Corinthians. Enfim. Trindade encaminhava-se para 11 anos de poder em 1958, quando foi desafiado por uma chapa de oposição. As obras do Parque São Jorge, imponentes, de fato foram fundamentais, mas endividaram brutalmente o clube. Títulos protestados pipocavam nos cartórios. O grupo de Trindade viu aí a mão oculta de ninguém menos que Vicente Mateus, o candidato a presidente da oposição, o qual estava, por sua vez, à sombra de Vadielu. Esse sim era o verdadeiro cérebro daquele grupo. Vadi ficou como vice na chapa e botou Mateus na linha de frente. Vicente Mateus era um homem rico. Pairava sempre a expectativa de que o presidente da vez colocaria a mão no bolso para ajudar o clube. Profissionalismo zero em termos de finanças. É isso que eu falei lá atrás. É claro, mas era assim que as coisas se davam à época. Ajudar significava comprar jogadores, reforçar o plantel e, claro, voltar a disputar o título. Nosso último trauma, por sinal, havia sido uma derrota para a risível equipe do São Paulo na final de 1957. A situação era grave. Se eu não me engano, é o título do Bela Gutmann. O Bela Gutmann era o técnico da Hungria de 54 e ele depois veio ficar um ano no São Paulo e ganhou da gente nesse ano de 57. A dobradinha Matheus Elu derrotou Trindade nas eleições de 1959. Matheus logo impôs seu estilo: gestão financeira austera e liderança personalista e centralizadora. Cortes aqui e ali. Esportes que não o futebol deixaram de receber qualquer contribuição da diretoria. Consequentemente, perderam por completo a competitividade. E a gente está falando aqui de uma época que o basquete do Corinthians estava em super alta. O, o Corinthians recebeu o Real Madrid, eu não vou lembrar se foi em 1966, 68, mas enfim, foi nos anos 60. O Corinthians recebeu o Real Madrid e ganhou, assim, de lavada. Ganhou muito bem do Real Madrid. Era na época do Rosa Branca, na época do Diabo Louro, enfim. Eu ainda vou trazer algum livro sobre isso, mas por enquanto resta dizer que essa ideia de fechar o basquete, fechar o futsal e tal, é coisa de quem tem mente pequena. É coisa de quem pensa pequeno. Porque assim, o retorno que todos esses esportes podem dar é absurdo. Então assim, se as pessoas não pensam grande, elas começam a cortar aqui, cortar ali e tal. E não necessariamente trazem dinheiro novo. Não necessariamente elas deixam de ficar antecipando para ir comprometendo o futuro. Porque se você antecipa uma receita futura, você está comprometendo aquele período em que você receberia. Então,
Por que que nós temos 3 bilhões aí pra pagar? Por causa disso. É uma bola de neve, vai antecipando, pagando juro, pagando juro. Não, nenhum clube grande sobrevive assim. Por isso que muita gente fala, o Corinthians durante um certo tempo se apequenou. Eu não vou dizer isso, porque assim, o Corinthians é de fato muito grande, mas ele se ostracizou. Ficou aí nesses últimos tempos, ele ficou 6 anos sem ganhar nada. 6 anos é tempo. 6 anos são 2 gestões. 2 gestões. Enfim. O Corinthians de então era notável no basquete, tendo sido muitas vezes campeão brasileiro. Era o melhor no futebol de salão e vitorioso na natação e no remo. Mas nada disso sensibilizou o novo dirigente, que deixou todos à míngua. Até a revista do Corinthians, publicada mensalmente desde 1949, foi sacrificada. É estupidez. É coisa de gente que pensa pequeno. Quem acha que o Vicente e tal é o presidente ideal pro Corinthians é gente que não entende muito bem como funciona o futebol, gente que não entende muito bem como funciona o Corinthians. Esse papo do Vicente ser uma espécie de Rei Arthur do Corinthians, a gente precisa de um novo Vicente Mateus. Isso daí é papo de gente que pensa tão pequeno quanto ele. Pensa tão pequeno quanto ele. Mas aí havia outra razão. Ela tinha criticado. Entendi. Mas aí havia outra razão. Ela tinha criticado a chapa Matheus Elu. Tá vendo? É política. Onde há seres humanos reunidos, existe política. E é um inferno isso. Porque assim, a política nada mais é que o quê? Famílias abastadas acham que o mundo lhes deve algo só porque elas existem. E aí essas famílias abastadas começam a manipular todos os pauzinhos ali para poder se manter no poder. E essas mesmas famílias abastadas cheias de arrogância e prepotência e sentimento de um merecimento de algo que ninguém tem. Enfim, por que que essas famílias se acham tanto? Elas ficam manejando, comprando as pessoas, pagando churrasco, pagando cerveja, sabe? E tem gente que pensa pequeno, mais pequeno ainda, menor ainda, que elas vão se vendendo por isso. Se vender por causa de churrasco, se vende, pô, parece que estão passando fome, mas é gente rica. Gente rica adora esses negócios de graça, sabe? Tipo, porque são mesquinhos. São mesquinhos, eles só pensam na concentração. E eles não conseguem pensar num Corinthians pujante, num Corinthians que enfrenta clubes europeus e vence sempre, enfim, esse tipo de coisa o pessoal não consegue conceber, porque pra eles estão ainda presos no churrasco. É desse tipo que eu falo, é uma pequena burguesia, até mesmo uma burguesia mesquinha, tacanha, típica do Brasil, é típica do Brasil. Quando eu disse anteriormente que e o Palmeiras e o São Paulo têm uma elite mais bem fundamentada e tal, mas isso não quer dizer que eles também não sejam mesquinhos, tacanhos, rudes, ignorantes, sabe? Mas assim, no Corinthians é complicado, porque assim, a gente vê esse tipo de coisa assim, ó. Os caras preferem prejudicar o clube a deixar de fazer esses conchavos, esses conluios, esse tipo de coisa que acontece no Corinthians. Infelizmente acontece no Corinthians. Eu só concluir aqui, estádio de futebol com capacidade para 120 mil pessoas, mas era para ser assim mesmo. Aí os caras construíram um com capacidade para 48 mil. Enfim, tem mármore pra todo lado, mas assim, cadeiras, bancos ali pra turma encher, lotar o estádio e fazer uma festa mesmo. Não tem, não tem, porque os caras pensam pequeno, André Sanches pensa pequeno, todo mundo. O que você vai esperar de um cara que se apresenta como o presidente do Corinthians e ele é empresário do ramo de fazer sacola? Sabe? O outro lá, o Augusto, era empresário de dono de estacionamento. Então, assim, os caras não produzem nada de fato útil. Eles, o ser humano tem disso. Ele procura um nicho para se alojar, que nem um câncer, e ele fica ali, sabe? Ele não tem a ambição de fazer algo maior,
fazer algo abnegado, algo que seja para todos, algo que atinja o maior número de pessoas. Não, eles pensam assim, faz para 50 mil, tá bom. Vende o ingresso o olho da cara e a gente vai lucrar do mesmo jeito. É essa elitização que parte também por parte do André Sanches, parte também por parte do Corinthians. Sabe, assim, então se a gente é do povo ou é da classe média alta? Porque assim, frequentar o estádio não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. E assim, essa dificuldade de arranjar ingresso, tudo bem que o pessoal fala que já melhorou isso daí, mas essa dificuldade de arranjar ingresso, esse cambismo, sabe? São esses ingressos que somem, ingressos que são reservados para os amiguinhos irem de graça, sabe? Então é complicado, é difícil a gente conseguir respirar aliviado com esses grupos lá dentro. Uma que o Corinthians não tem oposição, todo mundo ali é aliado de todo mundo, não tem realmente de fato alguém que esteja um contra o outro ali. É tudo um teatro, uma mise-en-scène, uma encenação. Porque todos ali estão ali preocupados com o seu próprio benefício. Enfim, é triste falar isso. É triste falar isso porque, assim, essa é uma situação que vem perdurando desde 1917, 1918, 1919. Já tem mais de 100 anos isso. Então, assim, a gente consegue ganhar títulos, a gente é grande, apesar da direção que temos no Corinthians. Apesar da direção que temos no Corinthians. Nossa realidade, ginásio comportando 20 mil pessoas para todas as competições amadoras. O maior do mundo de iniciativa particular. Aqui era o Corinthians, né? É um estádio circular que teria aqui os remos, a âncora, teria aqui escrito Esporte Clube Corinthians Paulista, mas nunca aconteceu, porque no Corinthians é assim, a turma promete ouro e entrega nada, entendeu? Pra não falar outra coisa. Matheus, em 1959, tinha 50 anos quando chegou àquele que era considerado o terceiro cargo mais importante da República. Eu disse terceiro, corrijo, segundo, mesmo ser governador de São Paulo não era algo comparável a dirigir o Corinthians. Existe um certo consenso de que o presidente do Corinthians é mais importante que o prefeito de São Paulo. Isso com certeza ele é. Agora, mais que o governador eu não sei, porque o governador também tem muito poder de privatização, ganhar dinheiro em cima disso, enfim. É uma coisa que não dá pra afirmar assim, mas simbolicamente com certeza é. Sua administração foi autoritária e paternalista. O clube precisava de obras? Vamos arrecadar material de construção entre as empresas e os associados. Que é a mesma prática do Schurig. O Schurig ele doou pregos para a construção das arquibancadas do Parque São Jorge. Ou seja, os caras eles não conseguem ter uma ideia nova. Eles estão sempre recalchutando aquelas ideias que estão sendo feitas desde 1920. Sabe? É triste isso. É triste porque assim, não existe um salto qualitativo. Não existe um salto de pensamento. Existe o mesmo grupinho, pensando do mesmo jeitinho. Tá bom assim do jeito que tá, vamos levando aqui que a gente ganha o nosso, tá bom demais, sabe? É triste, é desanimador ver como que as direções do Corinthians tratam o próprio Corinthians. Qualquer problema precisava ser levado à sua mesa para que decidisse pessoalmente o que seria feito. A chapa Matheus Elu, durante a campanha, prometera que se eleita passaria a haver alternância de poder dentro do clube. Isso pesou para que vencesse a eleição. É assim, o político, ele promete para ganhar o seu voto. Depois que ele ganha o seu voto, ele simplesmente cospe na tua cara, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Já no pleito seguinte, porém, Elu simplesmente substituiria Matheus na cabeça da chapa, o que não era bem nossa ideia de alternância.
Ele, Elu, ganhou e ficaria agarrado à cadeira de presidente até ser dela arrancado. Vai vendo como, dependendo do pensamento da pessoa, ela é um câncer, ela é um problema. Ela é um problema para a gestão. Aí, já com a minha militância ativa, em 1971. O fato é que, ora Elu, ora Matheus, ambos dominaram o Corinthians por décadas. O clube, porém, mostrou-se maior do que seus autocratas. Ele sempre será maior do que seus autocratas. A questão é que, sem a torcida fazer a pressão, esses autocratas eles vão se perpetuando. Entende? Então, assim, existe todo um debate aí se a Gaviões tem se omitido, enfim. Eu penso que eles teriam que voltar a participar mais como eles eram participativos antes. Hoje eu acho que assim, fica um pouco meio que no vamos deixar pra depois, sabe? E assim, é o Corinthians, turma. Vamos lutar por ele, porque assim, não que a gente dependa de torcida X, Y, Z, não. Mas sem uma organização é difícil o torcedor normal, o torcedor comum ir lá e brigar por isso. É muito difícil. Porque assim, dia desses fizeram isso, tentaram fazer isso e não apareceu muita gente. Porque o torcedor desorganizado, vamos dizer assim, ele não tem nem ciência do que tá acontecendo. Desculpa falar a verdade, mas a verdade é essa. Eu vejo vários grupos aí que a turma, nossa, a turma aplaude Osmar Staples, a turma não tem noção do que tá acontecendo, não tem noção nenhuma do que tá acontecendo. O cara foi lá, antecipou dinheiro pra pagar o transfer ban, todo mundo aplaudiu, mas gente, ele tá pegando empréstimo. Ele não tá resolvendo o problema, ele tá criando um outro problema. Ele tá criando uma nova dívida. Então vamos se inteirar mais, vamos pesquisar mais, vamos ouvir mais voz da arquibancada, identidade corintiana, esse tipo de canais que são sérios, que estão ali para de fato elucidar pro torcedor coisas que a gente não sabe, porque a gente não tá lá dentro para saber. Então, assim, quanto mais nomes a gente souber, quanto mais situações a gente souber, quanto mais votações a gente tiver por dentro, mais o pessoal lá dentro perde poder. Porque quem começa a ter poder é quem tá aqui fora, quem tem a informação na mão. E com a pressão certa, na hora certa, feita da forma correta, esse tipo de coisa ela vai arrefecer até chegar num nível que vai se tornar inócua. Por quê? Porque eles vão perceber que o quê? Putz, o torcedor tá em cima. O torcedor tá em cima, a gente já não tem mais aquela liberdade que a gente tinha nos anos 90 pra fazer o que a gente queria e ficar por isso mesmo. Então, assim, a frase contra todo ditador que no timão quiser mandar, ela deveria que ser entoada mais vezes. Eu acho que, assim, eu não sou ninguém pra dizer como que as coisas devem ser feitas, mas assim, eu acho que as torcidas organizadas têm que ser o carro-chefe do torcedor comum. Porque sem uma direção única e assim que defina vamos para aquele lado e todo mundo segue, é difícil o torcedor comum se inteirar, se envolver. É muito difícil. Visando ameliorar recursos, Matheus abriu subscrição para novos sócios. Não havia então títulos patrimoniais, somente individuais. Meu pai comprou 6 de uma vez. Até hoje, para não perder o título antigo, eu pago aquela mensalidade. É a do título mais recente. Foi assim que, em 1959, junto com seu Jaime, pisei pela primeira vez no território soberano do Parque São Jorge. Cumprindo então o rito de iniciação. Bebi água da sagrada biquinha que há ali e tornei-me aos 4 anos de idade sócio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quem se apaixona pelo Corinthians não escolhe o momento. Sim, futebol para mim significa Corinthians e ponto final. Eu nunca joguei nada. Em campo sou no máximo um zagueiro medíocre. Aquilo que antigamente se chamava back de fazenda. Ou então, em razão do meu tipo físico alto e forte, me escalavam como goleiro. Confesso, no mais das vezes eu só jogava porque era o dono da bola. Uma daquelas bolas de capotão rústicas que triplicavam de peso sempre que pegavam chuva. Havia um enorme terreno baldio no Jardim São Paulo. Era nele que eu e os demais moleques do bairro maltratávamos a pelota. E bota maus tratos aí.
O Jardim São Paulo ficava do outro lado do Rio Tietê. Não existia ainda a Marginal. E a Ponte das Bandeiras era a única ligação com o restante da Zona Norte. Fora uma ou outra pinguela de madeira que representava um desafio para os pesados carrões de então, de marcas como Ford e GM. Depois daquele jogo a que me referi em 1966, quando, nunca é demais lembrar, vencemos os porcos, como são conhecidos os palmeirenses, eu assegurei minha alforria. Tinha então 11 anos e já sentia-me apto a enfrentar a penosa travessia até o Pacaembu, em dia de jogo, e até o Parque São Jorge nos demais. Eram 2 horas de ônibus. De casa deslocava-me à Praça da Luz, caminhava até o Parque Dom Pedro, e de lá outro ônibus me deixava na esquina da Avenida Celso Garcia com a Rua São Jorge. A volta para casa era bem mais rápida. São Paulo, sabemos, é uma metrópole que desafia os cânones da simetria. Graças à linha São Miguel, Praça da Luz, a qual eu enveredava por uma daquelas pontezinhas do Tietê a que me referi, eu descia na recém-aberta Avenida Cruzeiro do Sul. Assim, o caminho de volta não me custava mais que 45 minutos. Cioso de minha recém-conquistada autonomia, eu passei a frequentar todos os jogos do Corinthians. Minha mãe e meu pai, se não faziam gosto disso, também não me sabotavam. Em uma única ocasião, a qual contarei mais à frente, houve um descontentamento familiar com minha devoção ao clube. Possivelmente, o carinho que dedicavam a seu único filho homem neutralizava a natural aflição de ver nele aquela ideia fixa: Corinthians, Corinthians, Corinthians. A música, minha segunda grande paixão, só iria se manifestar mais tarde. Ah, e eu ia bem na escola, o que também os tranquilizava. Aqui é a Avenida São João, Vale do Anhangabaú. Aqui desse canto aqui tá o Martinelli. Aqui desse canto tá o Banco do Brasil. E desse canto aqui tá o Banespa. O antigo Banespa hoje é o Farol Santander. Aqui o ginásio do Parque São Jorge. Aqui deve ser a Biquinha. Essa aqui eu não tinha lido. Por que Corinthians? Porque é bonito, pai. A façanha do Corinthians e os perigos da Copa. Na Ásia e Europa, o Corinthians. Quando a gente fez a excursão de 52. 16 jogos e apenas uma derrota. Campeões pela 4ª vez. Corinthians campeão. Por outro lado, é forçoso reconhecer, eu não poderia escolher época pior para me apaixonar pelo Corinthians do que aquela. 2006 também foi tenso. 2007, então, nossa. Se bem que quem se apaixona pelo Corinthians não escolhe o momento para tanto, antes é escolhido. O Santos de Pelé vivia então seu auge, seguia campeonato após campeonato amealhando títulos. Aprendi muito cedo, portanto, que a vitória na vida de um corintiano pode ser um mero detalhe. Ainda não existiam torcidas organizadas naquela segunda metade dos anos 60, mas os torcedores convictos iam sempre aos estádios. Quer dizer, né, existia a Extra Corinthians nos anos 40. Extra Corinthians era aquela torcida uniformizada, escrito torcida do Corinthians na camisa. Eles faziam murais, eles faziam mosaicos, inclusive mosaicos exaltando outros times. É meio esquisito isso hoje em dia a gente pensar, mas é assim, eles faziam mosaico homenageando o brasão da República, homenageando até o Palmeiras, sabe? Tipo, numa época em que isso era possível ainda, numa época em que a rivalidade era um pouco mais cordial. Depois dos anos 60, isso se tornou impossível por causa do incidente do Lidu e do Eduardo. Que eles sofreram um acidente não sei se eu não sei qual a pista aí, mas eles sofreram um acidente, estavam de Fusca, voltando de uma pizzaria. E o carro capotou e tal, eles dois faleceram. E aí o Corinthians solicitou à Federação Paulista que ele pudesse colocar mais 2 jogadores no plantel para disputar no lugar deles. Todo mundo aprovou, menos a porcada.
E aí que surgiu esse. Que foi, eu acho que a única coisa boa que o Vadiello fez. Ele chegou na cara do presidente do Palmeiras e falou: Vocês são um bando de espíritos de porco. Aí pegou. E até eles assumirem que eram porcos, demorou. Os anos 80 inteiros, aí 70 e 80, tinha nego que aparecia na TV chorando porque era chamado de porco. Enfim. Depois de um tempo eles resolveram encarnar a sua verdadeira face, a sua verdadeira nojeira e se transformaram no que se transformaram. Um bando de espíritos de porco. O que sempre foram, né? Sempre foram. Teve casos de tentar comprar jogador, subornar jogador nosso. Teve casos mais de uma vez, né? De tentar comprar o jogador ali pra ele perder o jogo pra eles, enfim. Quem tem esse instinto fascista, ele não mede esforços pra conseguir seus objetivos, entende? E nesse ponto a gente nunca fez isso, a gente nunca precisou fazer isso. A gente sempre ganhou com a bola no pé. Ainda não existiam torcidas organizadas naquela segunda metade dos anos 60, mas os torcedores convictos iam sempre aos estádios, com bandeiras a tiracolo, e foram aos poucos se conhecendo. Os mais fiéis se aglomeravam sempre nos mesmos lugares, com a turma do batuque por perto. Conversa vai, conversa vem, e o Corinthians sempre na berlinda, paixão desandando em frustração e em raiva. O time ia e não chegava lá, morria na praia. Vice-campeão em 66, terceiro lugar em 67. A equipe do Corinthians não era aquela piada que os adversários faziam dela, mas até em música eles nos parodiavam. O hit do período chamava-se Faz-me Rir, versão de um bolero Me Dá Risa, que estourava na voz de Edith Veiga. O refrão dizia: Não te enganes dizendo mentiras, não te enganes, não me faças rir. E depois, esta cínica farsa de agora, faz-me rir, faz-me rir. O Corinthians era motivo de deboche e isto me enervava e a todos os meus companheiros. Não sei se ele vai relatar aqui, mas a torcida inventou uma espécie de contra-golpe, né? Eles pegaram a mesma música e refizeram em cima e era assim: no momento difícil presente, a torcida responde por ti, demonstrando a toda essa gente que tu tens um nome do qual não se ri. Não vou lembrar ela inteira, mas o refrão principal era esse aí. Uma religião chamada Corinthians. Calma, Laura, este é o verdadeiro espírito corintiano. Minha mãe e meu pai com seu terno branco de linho. Por essa época, com 11 anos, fiz a minha primeira bandeira. Corria o final de 1966, dia ensolarado, e eu estava radiante. Era o último dia de aula e tinha sido aprovado para a 7ª série. No dia anterior, um domingo, havia assistido no Pacaembu, eu e mais 30 mil pessoas, a mais uma vitória alvinegra contra o arquirrival Palmeiras. Ao final do segundo tempo veio o gol de Flávio, nosso centroavante ídolo da época. Naquele ano já havíamos vencido 2 vezes seguidas a equipe da Barra Funda. Minha companheira de estágio até então era uma pequena bandeira de plástico, a qual eu colara em uma antena de rádio, o que me permitia esticá-la e colocá-la nas alturas, onde de resto sempre deve estar um pavilhão alvinegro. Eu estudava a cerca de 3 quilômetros de onde morava. Pegava um ônibus que me deixava a 1 quilômetro da escola e fazia o resto do trajeto a pé. No último dia de aula, vim todo feliz para casa com a minha pequena bandeira às costas. No entanto, ao chegar ao destino, olhando pela janela, já toda danificada, olhando para ela, olhando para a bandeira, já toda danificada, rasgada, decidi fazer uma bandeira nova, maior e mais resistente, de tecido. Percebi que estava só no lar. Minha mãe havia saído, minhas irmãs estavam no conservatório. Resolvi procurar o material necessário para pôr em prática o meu objetivo. Peguei um estojo de tinta guache, régua, goma arábica, o jornal do dia e uma tesoura, mas faltava o principal, o tecido. Comecei minha busca nos armários de minha mãe e lá no alto encontrei o que buscava, um tecido longo, largo e muito branco com um toque maravilhoso. Agora sim, já tinha tudo em mãos. Estiquei o tecido sobre a mesa, cortei no tamanho que julgava ideal e comecei a desenhar.
A primeira dificuldade foi fazer o distintivo. Como modelo, peguei um quadro que meu pai tinha desde os anos 1950 e que trazia o símbolo corintiano. Lancei mão de pratos, tampas de frigideira e formas de pizza. Tudo que pude disponível como molde, até encontrar os tamanhos ideais para a base. Fiz os 2 aros com as formas e os riscos a lápis. A âncora e os remos foram desenhados com o uso de régua, pratos e mãos. O rascunho do distintivo ficou pronto. Isso feito, peguei o guache preto e o pincel e comecei a colorir os contornos. Eu não cabia em mim de felicidade ao perceber que poderia atingir meu objetivo. A bandeira estava tomando forma. Com o guache vermelho, pintei os remos e a âncora. Parei então para admirar e sonhar com a bandeira ao vento. Mas ainda faltavam as letras e os números. Fui recortando algumas letras da primeira página de um exemplar do estado de São Paulo, as quais, devido à tipologia usada no jornal à época, eram quase retangulares e bem grandes. Consegui todas as letras e números necessários e comecei a colagem. Depois, para atingir o resultado que julgava ideal, chamei Conceição, nossa empregada, e pedi que me ajudasse fazendo a bainha e deixando espaço na lateral para colocar um mastro, no qual acabou sendo um cabo de vassoura. Estava pronta a minha primeira bandeira. Eu estava exausto, mas extasiado. Agitava-a de um lado para o outro e torcia para meu pai chegar e ver o que eu havia feito. Ele sempre aparecia em casa às 19h30. Parecia um relógio, fruto talvez de sua profissão, contador. Minha mãe chegou primeiro, mas fiquei quieto, não disse nada, a não ser que tinha uma surpresa para a família. Quando meu pai entrou em casa, chamei minhas irmãs e minha mãe e, correndo por todo lado, mostrei o meu feito tremulando, uma bandeira do Corinthians. Todos ficaram maravilhados e espantados, perguntando como eu havia feito aquilo. Apenas no fim, meio ressabiada, apalpando a bandeira, minha mãe perguntou de onde eu tirara aquele tecido. Eu respondi simples, encontrei no alto do armário. Ela deu um grito e empalideceu. Tratava-se, embora eu não fizesse ideia disto, de um caro corte de linho 120 que meu pai havia comprado para fazer um novo terno de verão. Mas papai disse-lhe de pronto: calma, Laura, este é o verdadeiro espírito corintiano. O corintianismo de seu Jaime me salvou de boa. Não fui repreendido e ainda fiquei com uma bandeira muito chique que estreiei no sábado seguinte no Pacaembu, em um confronto de alvinegros, nome pelo qual são chamados os jogos entre Corinthians e Santos. E só não vencemos na ocasião porque o goleiro do Santos defendeu um pênalti batido por Nair aos 42 minutos do segundo tempo. Acabou 1-1. Ah, só pra informar, minha bela bandeira não resistiu ao primeiro temporal no estádio. Que dó, mano. É que se ele tivesse feito com tecido vermelho, preto e tal, talvez ele tivesse dado certo, mas fazer com guache é água, né? Certo. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com quem você acha que vai curtir o assunto. Tô sempre trazendo aqui um capítulo novo da história do nosso amado Coringão. Lembrando que aí na descrição tem vários livros que, se você quiser adquirir, é só clicar no link correspondente, que você vai ser redirecionado direto para o site da Amazon, e ao fazer a compra você vai estar ajudando o canal a ganhar uma comissão em cima disso. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal. É nóis e vai Corinthians.